Como suportar o processo e não desistir do nosso propósito? A gente sabe que muitas coisas, muitas interpécies, muitos momentos, muitas pessoas nos levam a ter vontade de desistir. As nossas emoções nos levam ali para um caminho de querer desistir de tudo e mudar a rota. Mas eu vou falar para vocês a respeito do que eu tenho estudado, já tem um tempo que eu tenho estudado Jesus a fundo, e o que eu aprendi com Jesus a respeito de suportar o processo independente dos sentimentos e se manter firme e não desistir do nosso propósito. Antes que eu inicie falando a respeito do que eu aprendi de Jesus, eu queria falar um pouco da minha experiência. Quando eu decidi falar a respeito desse tema, eu confesso para vocês que aconteceu muitas coisas, tantas coisas que me fizeram querer desistir. E eu realmente, eu cheguei a um momento que eu quis desistir, mas por saber, por estar estudando, por ter uma base, eu consegui suportar ali mais um processo e não desistir. Saiba que isso vão ser etapas na sua vida, vão ser momentos e vão existir vários momentos que vão nos levar a querer desistir. O que nós precisamos é ter uma base muito sólida e uma verdade dentro de nós, para que quando a emoção venha, essa verdade seja mais forte e a gente tenha convicção que o nosso propósito é maior do que a emoção, do que o problema, do que as pessoas estão falando e do que está acontecendo. Uma das coisas que eu aprendi nesse meio tempo é: Deus, ele te forja ao máximo, ele te leva ao extremo do seu limite para que você agora, enquanto está escondida debaixo das asas dele, possa errar. Porque vai chegar um momento da sua vida em que Deus vai te colocar em lugares tão altos, se envolvendo com tantas pessoas que você não pode mais errar, entende? Porque às vezes Deus vai te colocar num local onde você vai precisar curar pessoas. E se você não estiver bem alinhada, e entenda que os nossos sentimentos sempre nos levam para um lado ruim, se você não estiver passado pela forja, você vai acabar ferindo pessoas. E é por isso que muitas vezes... E o cachorro do meu vizinho começou a latir incansavelmente, só porque eu comecei a gravar. Entenda que muitas e muitas vezes, quando você estiver já numa posição, não só de destaque, mas às vezes num cargo maior no seu trabalho, você não tem mais a chance de errar, porque se você errar, tem muita coisa em jogo para perder. Eu percebi isso. Deus, quando ele me deu o meu chamado, quando ele falou comigo o que eu iria fazer, as provas na minha vida começaram a ser, eu posso dizer para vocês assim, que em questão de entre 3 a 4 meses, eu passei por mais coisas do que eu passei, acho que a minha vida toda, eu passei por muita coisa, muita forja, e o Espírito Santo, ele estava sempre me guiando, e mesmo que eu tomava algum caminho errado, ele sempre me trazia de volta, e ele trazia experiências, ele me mostrava: olha, você reagiu assim, mas não deveria, você falou isso, mas não deveria, este momento você falou, mas deveria ter ficado calada, entende? Então entenda que muita coisa que acontece na sua vida é porque Deus permite que aconteça, para que você aprenda, para não errar lá na frente, porque lá na frente você pode machucar, ferir e até matar pessoas emocionalmente, né? Quando eu falo matar pessoas, vocês vão me ver falando a respeito disso, falando essa expressão, mas eu tô sempre me referindo ao emocional da pessoa, porque as nossas palavras têm esse poder. Então, assim, a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então é por isso que muitas vezes nós passamos pela forja e não entendemos. Quando eu comecei a estudar sobre Jesus, assim, começou a acontecer muita coisa muito difícil para mim, assim, só que eu sempre me lembrava das atitudes de Jesus, e por mais que no momento, às vezes, eu tomava atitude precipitada, porque eu sou ser humano e muitas vezes eu errei, eu sabia como agir na próxima, sabe? Eu tinha consciência de que, se isso daqui acontecer de novo, eu preciso me controlar, eu preciso me segurar, eu preciso agir assim, eu preciso pensar, eu preciso respirar por algum tempo antes de falar. E aconteceu muito. Quando eu anotei esse tema, eu lembro que quando eu anotei esse tema no meu Trello, tantas pessoas se levantaram contra mim, eu quis desistir do meu ministério, eu quis desistir daqui, eu quis sair do ambiente que eu vivo hoje e fugir para outro ambiente, porque muita coisa começou a acontecer, que começou a me desviar do meu propósito. Eu comecei, inclusive, a não me afastar de Deus, mas eu comecei a não dedicar tanto tempo quanto eu dedicava antes, por causa das coisas que estavam me ferindo. E essas coisas, elas estavam sendo tão fortes, que elas estavam sendo maior do que a minha vontade de me aproximar de Deus. Os sentimentos, eles ficavam remoendo e querendo me fazer desistir, querendo me fazer brigar e querendo me fazer ir atrás dessas pessoas que fizeram isso comigo e tirar satisfação. Mas Deus sempre estava me guiando pelo caminho certo. E entenda algo, muitas vezes as pessoas fazem as coisas conosco e elas nem estão cientes que elas fizeram. Ou às vezes elas estão machucadas e elas te machucam, mas o propósito dela não era te machucar.
Isso aconteceu porque ela estava ferida e ela tá cega. E a gente vai precisar começar a ter esse olhar, sabe? Se a gente quiser se manter firme no propósito, a gente vai precisar ter esse olhar. Que sim, algumas pessoas vão fazer de propósito, outras não. Vale a pena filtrar quem você deve manter e quem você não deve manter na sua vida. Inclusive, eu excluí várias pessoas da minha vida e pretendo continuar excluindo quem eu achar necessário. Pessoas que realmente você vê ali que não é um momento, é o caráter da pessoa. Aprenda a desapegar de pessoas, e isso não é fácil, isso é muito difícil, mas é necessário e faz total diferença na nossa vida. Eu lembro que assim que eu gravei esse vídeo a primeira vez, o meu microfone estava desligado, eu gravei esse vídeo inteirinho. E quando eu gravei esse vídeo inteirinho, o meu microfone estava desligado e não pegou. Eu lembro que a câmera deu problema, eu lembro que a iluminação deu problema no dia de gravar, deu muito problema no dia de gravar, eu passei muito mal. Quando eu fui gravar a primeira vez esse vídeo aqui, essa é a milésima vez que eu tô gravando esse vídeo, porque já deu muito problema. A primeira vez que eu fui gravar esse vídeo, eu lembro que o dia todo, assim, eu prometendo que ia gravar, e começou a chegar muito trabalho acumulado na empresa e eu não consegui gravar. Eu fui gravar, já era tarde, muito tarde da noite, eu tava cansada, eu tava morta de cansada, minha cara tava assim, pó, igual tá agora também, tá? Já são 8h40 da noite. Pra mim isso já é tarde, porque eu acordo bem cedo, trabalho o dia todo, então esse horário a minha mente já tá um pouco cansada, mas pela graça de Deus hoje eu tô bem, minha mente tá renovada. Mas é isso, sabe? Quando a gente vai fazer as coisas, o inimigo ele faz de tudo pra poder te parar. Porque ele sabe o seu propósito. E sabe qual é a questão disso tudo? Que eu lembro que quando eu quis desistir, nessa primeira vez que isso aconteceu, eu entrei dentro do chuveiro e fui tomar banho. E eu já estava querendo desistir mesmo, de verdade. E o Espírito Santo falou comigo assim, sabe qual que é o problema? É que você não sabe a capacidade que você tem e aonde você vai chegar. Mas o diabo sabe, e é por isso que ele quer te parar. Outra lição valiosa que eu aprendi com Jesus é que as pessoas que conhecem o seu passado vão querer te manter cativas neles. Elas vão te julgar e elas vão te definir pelo seu passado. Muitas vezes a pessoa te conhece no seu passado e por ela saber o que você fez, o que você foi ali, ela determina quem você vai ser. Aquela ali não vai ser nada, aquela ali não tem capacidade de nada, mas aquela ali era assim, aquela ali era assado, fulana é assim, fulana é assado, e eles te rotulam pelo que você foi. É como se você não tivesse a oportunidade de mudar. Só que independente do que as pessoas falam, do que as pessoas pensam, você precisa continuar a seguir firme no seu propósito. Carol, aonde você viu isso com Jesus? Quando Jesus está na sua terra. Ele fala com os fariseus o seguinte, eu não posso operar milagres aqui, porque o único lugar aonde um profeta não tem honra é na sua própria terra. As pessoas diziam assim, mas como pode ele? Ele que veio de Nazaré. Como se nenhuma coisa boa poderia vir de Nazaré. E eles dizem mais, eles dizem assim, mas esse não é Jesus, irmão de fulano, filho de ciclano? Então, eles rotulavam Jesus pelo que eles conheciam de Jesus, entende? Eles diziam, essa pessoa não pode falar dessa forma, não pode operar milagres, não pode fazer isso. E as pessoas vão fazer isso com você. Elas vão te rotular e elas vão colocar limite em você e dizer que você não pode ir além, que você não pode chegar lá, que você não pode falar, que você não pode fazer por aquilo que elas conhecem. Mas entenda o seguinte, este limite está nelas. Elas se limitam a nunca conseguir mudar, a nunca poder mudar, a nunca querer mudar, porque a questão da mudança é realmente uma questão de querer. É querer fazer e continuar fazendo. Você precisa ter constância ali, porque tem muita gente que quer mudar e depois de uma semana já desistiu e já voltou a ser quem era, né? Então, se você realmente quer cumprir o seu propósito, quer mudar de vida, quer ser uma pessoa diferente, quer ver algo acontecer, quer ver o sobrenatural de Deus na sua vida, entenda que as pessoas vão te rotular, vão te limitar, mas Deus não te limita e Deus não te rotula. As pessoas vão te criticar independente do que você faça, tá? Se você não fizer, elas vão te criticar. Se você fizer, elas vão te criticar. Se você fizer de um jeito, elas vão te criticar. E se você fizer de outro, elas também vão te criticar. A gente vê isso nitidamente. Eu aprendi isso com Jesus de forma muito clara. Um dia eu estava lendo a Bíblia e falei, olha, que legal Jesus falando a respeito disso. Porque quando os fariseus eles vão criticar Jesus, Jesus fala a respeito de João Batista. Ele fala, João Batista ele veio e ele jejuou e não bebeu vinho. E chamaram ele de demônio, porque ele comia gafanhotos, ele jejuava e ele não bebia vinho. E quando Jesus veio, Jesus bebia vinho e Jesus comia. E chamaram Jesus de beberrão e de comelão.
Então, assim, Jesus estava querendo dizer o seguinte, que João Batista veio e fez de um jeito e eles criticaram. Jesus veio e fez de outro e eles também criticaram. Jesus estava mostrando que não importa a forma com que a gente faça, o problema não está em nós, o problema está na pessoa. Então, cumpra o seu propósito da forma que Deus colocou no seu coração, sem mudar nem A nem B para agradar ninguém, porque tem muita gente que muda a personalidade, muda a forma de falar, muda o jeito, muda toda a estrutura para poder tentar agradar os outros. Só que isso não vai mudar, entende? A crítica das pessoas vai continuar. Independente se a crítica não continuasse, Deus te fez para ser você. Você é o seu diferencial, sabe? Ninguém pode ser quem você é, ninguém tem a sua história, ninguém tem as suas experiências, ninguém tem o seu contato com Deus, ninguém tem a habilidade que Deus colocou em você. E por mais que hoje você pense que você não é habilidoso, que você não tem nenhum tipo de habilidade, que você não tem nenhum talento, saiba que você tem, você ainda não descobriu. E eu vou repetir para você a frase que Deus falou comigo naquele banheiro. É porque você ainda não sabe da sua capacidade, do que você foi feito, sabe? Porque quando você souber, nada mais te para. O problema é que Satanás sabe. E é por isso que ele faz de tudo para você não descobrir qual é o seu propósito. Porque a partir do momento que você descobre qual é o seu propósito, você é uma arma contra Satanás. Você é uma arma também, não só contra Satanás, mas você também é uma arma na mão de Deus, sabe? Para Deus poder te usar no seu trabalho, na sua família, para você ser próspero, para as pessoas te verem e querer seguir o seu exemplo, para você conseguir mudar a vida das pessoas através do que você faz e através do que você fala. Agora eu coloquei você bem pertinho de mim para a gente poder falar a respeito disso, que é Jesus sentiu medo. Vai ter coisas que a gente vai fazer na nossa vida que vai dar medo. Por exemplo, gravar vídeo, a gente sabe que dá medo, porque a gente sabe que as pessoas mais próximas da gente vão assistir esse vídeo. É muito complicado se expor dessa forma, tá? Jesus sentiu medo antes de ir para a cruz. Tanto que a gente percebe a angústia e o medo no coração de Jesus, que ele sobe ao monte para orar antes de ir para a cruz. E ele diz: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Essa palavra, se possível, Senhor, afasta de mim esse cálice, o que ele estava dizendo para Deus era: eu estou com medo e, se possível, eu não quero fazer, mas que todavia seja feita a tua vontade. Essa é a questão, sabe? Esse é o ponto-chave, que todavia seja feita a tua vontade. Você está com medo? Vai com medo mesmo. Sabe, não deixa o medo te pedir, não deixa o medo te limitar, não deixa o medo criar barreiras em sua mente. Eu sei que, principalmente o que eu falei a respeito da crítica das pessoas, a respeito dos nossos familiares, tudo isso gera um medo, às vezes consciente, muito consciente, e às vezes inconsciente. O medo de errar, o medo de se frustrar, o medo de não dar certo, o medo de subir, por exemplo, não sei qual é o seu propósito de vida, mas às vezes, talvez seu propósito de vida seja empreender, talvez seu propósito de vida seja ser uma pregadora. Eu não sei qual é o seu propósito de vida, mas eu sei que tudo aquilo que a gente faz, que vai além da nossa capacidade, que vai romper a barreira do extraordinário, dá muito medo, porque você precisa fazer muito mais do que as outras pessoas estão fazendo. E muitas vezes, quando a gente começa a fazer mais do que as pessoas estão fazendo e romper essa barreira, as pessoas começam a nos julgar, elas começam a nos olhar com olhos diferentes, elas começam até a nos excluir de rodinhas. Então não se importe com isso, vá com medo mesmo, independente do que as pessoas vão achar ou não do que você está fazendo. Tenha convicção, a certeza no seu coração. Eu disse uma frase recentemente, até no meu Instagram, e eu disse assim: tenha certeza da verdade, independente do que você estiver sentindo. Por que eu disse isso? Porque o nosso sentimento, ele engana, sabe? O nosso sentimento, ele é enganoso. A nossa mente, ela mente pra gente. Então, muitas vezes, sua mente vai mentir pra você e vai dizer: já tem muita gente fazendo isso, o mercado já tá saturado, não tem como você fazer, não tem como você chegar lá, você não tem capacidade pra isso, fulano é melhor do que você, Beltrano é melhor do que você não sabe fazer isso, você não sabe fazer aquilo, você não vai conseguir, você vai se expor dessa maneira, você vai tentar e não vai conseguir pagar suas contas. Entenda que, se não der certo, você pode tentar de novo. E se não der certo, você pode tentar de novo, e de novo, e de novo. O importante é você ter certeza do seu propósito e se manter firme nele. Entenda que constância não é aquela pessoa louca que se mantém fazendo, independente se está dando certo ou errado. Constância é quando você se mantém fazendo com o seu propósito, mas se as coisas derem errado, você pode sim mudar de rota, você pode sim mudar o caminho se for necessário e reajustar. E essa é a minha dica para você. Vá com medo mesmo e tenha convicção da verdade, para que nenhum sentimento te engane.
E se assim como eu, você também está nesse processo, nessa jornada de mudança, de propósito, de processos, não esqueça de se inscrever aqui no canal para poder acompanhar todos os vídeos. Aqui eu vou compartilhar com você todas as experiências que eu tive e todos os aprendizados que eu tive na vida no empreendedorismo e com Deus.